Não, esse... Voltando. O povo tá voltando. Gente, talvez eu faça um teste nas próximas semanas de alguns outros aplicativos que não tem essa coisa de cair depois de 40 minutos. Aí se der certo eu passo pra vocês, que eu acho uma chatice isso. Bom, o povo tá voltando. O Skype não tem tempo de 40 minutos, mas o Skype teria que alguém organizar lá, né? Alguém adicionar todos vocês, se vocês quiserem fazer isso. Teve uma turma que fez. A líder de sala, não sei se é a líder de sala, pode ser qualquer pessoa. Mas no caso foi a líder de sala que ela pegou o contato de todo mundo do Skype e montou tipo uma sala de aula no Skype e eu entro lá e dou a aula. Se vocês quiserem fazer isso, fica a critério de vocês. Eu soube que tem um aplicativo chamado Google Meet, que é um aplicativo do Google que está liberado gratuitamente, sem essa questão do tempo. E tem também um que chama Jitsu. Ah, tem como mandar só o link? Ah, pode ser. Uma boa. A gente pode fazer um teste, né, de a próxima aula ser por Skype. Boa. Bom, acho que todo mundo já retomou. Então presta atenção que essa parte é importante, né? O Watson, como eu estava dizendo, ele dizia que a ciência precisava ser objetiva, então que é diferente de uma ciência subjetiva, onde a gente pode interpretar coisas, onde a gente pode inferir. A ciência objetiva não tem nada disso, você vai se basear só naquilo que é concreto, né? Prático, observável, só que você consegue ver na realidade. Quando você fala assim, por exemplo, que eu estava dizendo para vocês, né? Ah, isso acontece porque o cachorro pensa isso. Isso não é objetivo. Isso acontece porque o bebê sabe que a mãe está vindo. Não é assim. Isso não é. Isso seria subjetivo, porque a gente está inferindo uma coisa que é um comportamento que a gente não consegue observar de outra pessoa. Né? A gente só consegue interpretar. Quando a gente fala do comportamento observável, é isso. Eu falo, o bebê chora quando a mãe se ausenta do ambiente. Isso é uma coisa que eu estou observando ali. Né? Eu não estou falando o que ele pensa, o que ele sente, nada. Eu estou falando de uma coisa observável. Quando eu falo, né, o cachorro saliva na presença da sineta, do barulho da sineta. Eu estou falando tô narrando um comportamento observável ali. Né? Então ele era o behaviorismo, ela foi uma abordagem, né? Depois isso foi mudando um pouco com o tempo, né? Mas no começo dela, ela foi uma abordagem que desprezava os aspectos mentais. Então, pensamentos, emoções, nada disso explica os comportamentos humanos. A gente falava que alguém, né, sei lá, agride alguém porque está bravo, não explica o comportamento humano. A gente pode pensar essa pessoa teve uma reação de dar um soco na outra após a outra ameaçá-la gritando, por exemplo. Isso já seria uma forma da gente dizer, né, a gente narrar o que está acontecendo ali. Mas a gente fala, a pessoa está brava, a pessoa está frustrada, isso é sentimento, na verdade é pensamento, emoção, é evento encoberto, a gente não consegue saber, né, se é isso mesmo. Então a gente só tem que ir pelo observável na visão do Watson. Olha a frase dele. A psicologia, como a veem os behavioristas, é um ramo puramente experimental da ciência natural. Seu objetivo teórico é a previsão e o controle do comportamento. A introspecção não faz parte essencial dos seus métodos. Porque lembra que eu falei para vocês, no começo da psicologia, às vezes tinha algumas práticas que eram baseadas no relato verbal, que é por meio da introspecção. Né? Se eu digo para a pessoa assim, me fala qual é o negócio que você acha que pesa mais. Eu tô indo, né, pela subjetividade daquela pessoa. Para o Watson não tem que ter isso. Tem que ser tudo, né, preto no branco, observável. E aí a psicologia, então, é um ramo da ciência natural para ele. Eu não vou pensar em aspectos mentais, sentimentos, emoções, pensamentos. Não é isso que ele vai trabalhar. Então, dando sequência ao que a gente estava estudando, o que o Watson fez? Ele pegou, né, o que o Pavlov já tinha descoberto, né, o conceito do condicionamento clássico.
ele pegou esse conceito para explicar os reflexos associados a respostas, como medo, amor, raiva. Então, ele vai pegar coisas que antes não tinha explicação para explicar com o que o Pavlov tinha descoberto. E aí ele vai dizer que o comportamento emocional, né, como amor, medo, raiva, surpresa, ansiedade, tudo, né? Tristeza, lembra das emoções que a gente viu nas aulas passadas, né? Que também serão, esses comportamentos emocionais também serão frutos do condicionamento clássico. Então, por exemplo, né, se você demonstra alegria ao receber um aumento de salário, isso também é fruto do condicionamento clássico. Condicionamento clássico é o que a gente viu lá do cachorro, né? Então, por exemplo, você sabe, né? Você sabe, seria uma explicação mentalista, mas toda vez na sua vida você recebeu dinheiro, você conseguiu comprar mais coisas. E dentro dessas coisas estão, por exemplo, comida, que é uma coisa incondicionada, como a gente já viu. Logo, quando você recebe um aumento de salário, você já, né, condicionou. Dinheiro compra comida, né? E aí você fica alegre com isso. Então, a alegria, ela vem, né, em decorrência desse condicionamento. Então, sempre tem essa relação entre, né, o estímulo e a resposta, mesmo em respostas dessas emoções que são emoções não humanas, na verdade. Aqui a gente tem um vídeo que explica esse comecinho do behaviorismo. Vou passar para vocês. For many scientists, it's your experiences in life that count. Your upbringing, your education, your environment. Chief among these scientists is psychologist John Watson, who offers a theory that is the very opposite of eugenics. This was the heyday of hereditarians and geneticists, who said that human beings were constrained by their genetic inheritance. And Watson was saying that this is baloney. Human beings were shaped solely by their environment. Over the years, Watson studies the behavior of babies, hundreds of them. To Watson, we arrive in the world a blank slate, tabula rasa. Nearly everything is learned, even things we think are instinctual, like fear. Então vejam, ele não despreza o reflexo, ele falou, quase tudo é aprendido. O Watson, ele considera que a gente tem reflexo, sim. Porém, é só isso, né? O resto tudo é aprendido. Nada é uma propensão genética, ou uma propensão da gente agir de certa forma. O resto tudo é aprendido. É tudo um pareamento entre os reflexos e outras aprendizagens. Vamos ver o experimento que ele fez com relação ao medo. Ele vai dizer que o medo é aprendido. To prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert. He's so confident that he films him for posterity. At first, Albert shows little fear, even when Watson places a burning newspaper in front of him. Albert is also unafraid, but he encounters a white rat, first time in his life. But then Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. He does it again. And does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the Little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited. Watson calls his theory behaviorism. No experimento do Watson, então, o medo reflexo, vamos dizer assim, a gente tem uma resposta reflexa de medo com relação ao som alto, mas não com relação ao rato. O que acontecia é que ele fez igual o Pavlov, ele pareou o som alto com o rato. E depois de um tempo, o bebê apresentou medo do rato, mesmo sem o som alto.
E ele também não só apresentou medo do rato, como de outras coisas semelhantes, né? Como outros animais peludinhos, né? Ele mostrou ali o coelho, gato, outras coisas ou mesmo as pessoas que estavam ali no experimento. Ele generalizou a resposta de medo. He urges parents to take active control of their children's upbringing by shaping their environment. To think of the home as a scientific laboratory. But Watson's interest in childhood is purely professional. Didn't like children much. He referred to one of his many statements as always scoring, shouting, dirty, and wanted to be bad and some nuisance. It's clear he didn't really like them, his own environment. But he felt that the good society required shaping individuals right from day one. To do that, your mother had to start with babies. Ebullient and self-promoting, Watson gathers a wide and appreciative audience, which holds in high esteem scientific thinking on the subject of childhood. Science was increasingly important in the popular mindset. If science said something, if scientists tested, if scientists experiment, well, then it must be so. But the appeal of behaviorism runs deeper. Its egalitarian philosophy and outlook seems to reflect the very spirit of democracy. Watson was the voice of the American dream. And the American dream was that this is the land of opportunity. You can become what you would like to be, even if you're not there yet. And at least if you don't do it in your lifetime, this is the land in which your children can do it. Esse finalzinho, ele não importa tanto, né? É mais para vocês pegarem um pouco do contexto em que o Watson fez as descobertas dele. O mais importante é esse experimento com o bebê Albert. Esse foi um experimento clássico da psicologia. O Watson ficou famoso por este experimento, em que ele comprovaria que os medos são aprendidos. Depois ele vai generalizar o que ele encontrou para dizer que todas as nossas respostas emocionais são aprendidas. Né? A gente não nasce com medo de rato. A gente, ao ter o rato presente em alguma outra situação que a gente tem medo de alguma outra coisa, a gente acaba pareando as duas coisas e depois acaba tendo medo de rato. Isso explicaria, né, todas as nossas reações emocionais, principalmente a questão das fobias. Né? A gente tem medo exagerado de alguma coisa que, a princípio, é inofensiva. E mesmo assim a gente tem medo porque a gente faz esse paria. Em algum momento da nossa vida, essa coisa foi, né, apresentada junto com alguma outra que seja dolorosa ou que seja incômoda, como era o barulho alto para o bebê Albert. Tá, envio sim, slides e vídeo. Então, qual foi a sacada do Watson? Qual foi o pulo do gato dele, né? Ele pegou o que o Pavlov tinha feito e conseguiu adicionar os experimentos com os seres humanos e dizer que todas as respostas emocionais humanas são fruto de condicionamento clássico. Vocês pediram dica de livro? Eu vou dar uma dica de filme para vocês assistirem, que é o Laranja Mecânica, que tem essa cena aqui da imagem, representa bem como foi feito, né, o condicionamento clássico no filme. O filme, assim, é um filme agressivo, ele é um filme, assim, que representa uma sociedade do futuro, e ele tem cenas de violência, então se você estiver num dia muito bom, um dia ruim, não assista. Mas se estiver num dia bom, ele, para entender essa parte científica, tem cenas interessantes, né, da gente olhar. É um filme que mostra como que a gente tem que ter cuidado, né, ao usar a ciência. Eles usaram de um jeito que parecia que ia dar certo, mas não deu muito certo. Mas a ideia é que a gente possível, sim, né, condicionar o ser humano, inclusive para ter respostas, né, de medo, de suprimir a agressividade, de gostar ou não de alguma coisa, pelo condicionamento clássico. Vou escrever o nome do filme aqui para quem quiser assistir.
Então, como eu já peguei, né? Falei, né? Ele pegou o conceito do Pavlov e ele ampliou isso para outros conceitos, né? Então, ele identificou que uma criação de respostas similares há uma criação de respostas similares para uma variedade de estímulos relacionados. O que o Pavlov chamava de extensão, de generalização, ele chamou de transferência ou extensão. No exemplo do bebê Albert, ele condicionou o bebê a ter medo de um rato branco e depois o bebê generalizou a resposta para outros estímulos semelhantes, como barbas ou gatos brancos, porque tinham alguma coisa a ver ali com o rato, né? Tinha alguma característica similar ao do gato. Isso aqui é apenas outro nome. Transferência ou extensão é apenas outro nome para generalização. Mas o que a gente mais usa hoje é a generalização mesmo. Uma outra coisa que ele descobriu também é que, além do condicionamento, a gente tem como fazer um contracondicionamento. O que é o contracondicionamento? Depois de você ser condicionado a responder, por exemplo, né, no bebê Albert, com medo do rato, a gente pode mudar esse condicionamento para que ele apresentasse uma resposta de aceitação com relação ao rato. Por exemplo, né, apresentando o rato, depois você já condiciona ele. Agora o bebê está com medo de rato. Depois disso, você começa a apresentar o rato e alguma outra coisa que seja agradável à criança. Eu dei o exemplo aqui, né, uma taça de sorvete. Eu vejo que a criança gosta de sorvete, aí você põe o rato e põe o sorvete. Isso seria um exemplo de contracondicionamento. Ela vai mudar a reação que ela tinha diante daquele estímulo, porque você está apresentando ele junto com outro estímulo, que nesse caso é agradável para a criança. Percebam que é diferente da extinção, porque na extinção você apresenta o estímulo condicionado, porém você não apresenta mais nada. Tá? Então você, no caso lá do cachorro, você apresentava a sineta e não apresentaria mais nada. No caso aqui do bebê Albert, para a gente colocar em extinção o comportamento, seria colocar o rato e nada mais. E aí você apresenta o rato várias vezes para ele, sem nenhuma ameaça, e ele deveria, né, com o tempo, entrar em extinção, né, o comportamento de medo do rato. Só que a gente pode acelerar esse processo fazendo o contracondicionamento, apresentando um estímulo agradável. E aí eu falei que ia falar de gato. Teve um outro... até então, né, o Pavlov e o Watson falavam da repetição, que era importante você repetir muitas vezes a apresentação do estímulo neutro, né, que depois passa a ser condicionado, junto com o incondicionado, e com essa repetição de várias vezes apresentando, uma hora a pessoa faz a associação. O Guthrie, ele vai dizer que existe também alguns casos em que a aprendizagem acontece em uma única tentativa, que você não precisa ficar repetindo aquilo várias vezes, né? Um experimento que ele fez é o experimento do gato, e o experimento dele era justamente esse. Ele colocava o gato dentro de uma jaula, dentro de uma grade, assim, né, de uma jaula, e tinha uma forma do gato abrir. E o gato, ele explora a jaula, né, e quando ele põe a pata no bagulhinho, na trinquinha, né, no negocinho que abre a jaula, ele faz isso e sai da jaula. Aí você põe o mesmo gato de novo na jaula, ele já sabe. Ele já põe a mão direto lá. Ele nem vai ficar mais explorando a jaula. Então, nesse caso, em uma única tentativa, a primeira vez que ele colocou a mão ali, já viu que a jaula traz para ele a liberdade, ele já quer uma coisa reforçadora para ele, né? Ele quer se livrar da jaula. Ele já aprendeu e uma única vez ele já conseguiu descobrir isso. Então, de acordo com o Guthrie, a aprendizagem ocorre e se completa numa única tentativa. Não precisa a gente ficar fazendo o negócio várias vezes. É claro que vai depender da aprendizagem, né? Tem coisas que são simples e mais fáceis da gente condicionar, como, por exemplo, ensinar um gato a abrir uma porta. Mas não é sempre. Aí teve gente que falou aí, né, que tinha cachorro, tinha gato, que aprendeu também a abrir porta. Talvez aconteceu isso com ele. A primeira vez que ele mexeu ali, já viu que abriu, pronto, né? É assim que abre. Beleza? Gente, então até aqui tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Sobre Pavlov, Watson? Percebam que até aqui, com relação ao Watson, com relação ao Guthrie, Pavlov, até aqui, os organismos não precisavam fazer nada.
Né? Ó, até a imagem do Laranja Mecânica é ótima para demonstrar isso. O cara tá preso aqui. No filme, tá sendo apresentado, ele é um cara agressivo e tá sendo apresentada para eles imagens de agressividade e eles colocam nele uma injeção que causa dor. E aí ele vai sentir dor enquanto ele vê as coisas que ele fazia com as pessoas, né, de estupro, agressão, bater nas pessoas. E aí o condicionamento é que ele vai associar, né, a causar dor em alguém a sentir dor. Esse experimento para você provocar uma empatia, né? Então perceba que ele tá preso, ele não faz nada aqui, né? Mesma coisa o bebê Watson. O bebê Watson não faz nada, ele tá lá de boa, o cara apresenta o rato, apresenta o barulho. O cara apresenta o rato, apresenta o barulho. Chega um tempo que você apresenta o rato e o bebê chora, né? Então o bebê não fez nada, ele foi ali passivo na situação. E a ideia do Watson é justamente essa, né? Quando ele fala da educação das crianças como tábula rasa, ele coloca as crianças como passivas no processo da aprendizagem. Você precisa ter um ambiente que promova a aprendizagem, que promova, né, essas emoções, como, né, ele dá o exemplo do medo, mas qualquer, né, emoção. No Pavlov, mesma coisa, né? O cachorro estava lá de boa, participando do experimento, e ele apresenta a comida, apresenta como é que chama? O barulho, né? Então, até então, ó, o que marca a diferença entre Pavlov, Watson, até o Skinner, que é o próximo que a gente vai ver na próxima aula. Até aqui, os organismos, eles são passivos diante do condicionamento. O rato, o cachorro, o bebê. E o cachorro e o bebê, eles não precisavam fazer nada. Eles só estavam lá na deles e alguém foi lá e condicionou eles, né? Quando a gente tem o Guthrie, que o gato aperta um bagulhinho na jaula, você já começa a ver aqui uma aprendizagem que não é passiva, né? O gato foi lá e fez alguma coisa. Ele precisou ir lá e colocar a patinha em algum lugar da jaula que abria. O que a gente vai ver com o Skinner na próxima aula, qual a diferença entre o Watson e o Skinner? O Skinner vai falar do condicionamento operante, que é aquele em que o organismo opera no ambiente. Então, o organismo faz alguma coisa, exemplo, o gato aqui, né? Faz alguma coisa, e aí, com isso que ele faz, ele produz uma resposta, que pode ser uma resposta de alguma coisa agradável ou desagradável, reforçadora ou punitiva, e daí ele isso vai falar o que vai acontecer em seguida. Então, o exemplo que eu dei do cachorro, quando você fala, senta, ele senta, ele tá fazendo alguma coisa, ele não tá passivo. Ele senta. Quando ele senta e dá comida, você tá favorecendo, né, dando um reforço, uma consequência, que faz com que na próxima vez que você falar, senta, ele sabe que ele vai ganhar comida. Né? Então, essa é a diferença entre um condicionamento operante, que a gente vai ver na próxima aula, em que o organismo ele faz alguma coisa no ambiente, e o anterior, que é o clássico, em que o organismo é passivo. Então, a grande sacada do Skinner é essa, ele vai tirar os organismos, tô falando animal, ser humano, qualquer que seja, ele vai tirar o organismo da posição passiva e vai dizer que a gente, né, tem condições de agir sobre o nosso ambiente e ser modificado por ele. Então começa essa ideia de que, né, o ser age sobre o ambiente e é modificado por ele. Isso é uma ideia que a gente tem até hoje na nossa sociedade, né, na psicologia, em qualquer coisa que a gente for estudar. Aqui na imagem ele está com um pombo, porque ele trabalhou bastante com condicionamento de rato, pombo. Ser humano, eu acho que ele não trabalhou muito, viu? Ele trabalhou mais com rato e pombo. Na época da Segunda Guerra, eu não coloquei aqui os anos em que ele viveu, mas ele viveu na época da Segunda Guerra, ele viveu no século XX, durante um período bem grande, viu? Acho que ele nasceu em 1920, morreu em 1990, por aí. Eles estavam trabalhando com condicionamento de pombo, porque você não tinha drone na época, né? Você tinha que ter um ser humano pilotando um avião para você jogar uma bomba em algum lugar. E ele estava condicionando os pombos para que os pombos fizessem isso. Para que os pombos conseguissem enviar míssil, conseguissem mandar, jogar bomba em outros países. É bem louco essa ideia dele. No fim, eu acho que eles não aplicaram. Acabou que a guerra acabou antes que ele conseguisse colocar isso em prática. Mas ele fez bastante experimentos com o pombo, em que o pombo tinha que apertar um botão, o pombo tinha que fazer alguma coisa. E a gente vê, assim, conforme, né, o behaviorismo foi avançando,
em diferentes espécies animais, ave, tem até experimento com inseto, que você consegue condicionar até mesmo o comportamento de um inseto. Qualquer organismo vivo seria capaz de ser condicionado, tanto no condicionamento clássico quanto no operante. Então, isso a gente vai ver na próxima aula, então não faltem, venham, sejam presentes. E aí eu acho que talvez a gente termine, né, o behaviorismo e deixe a terceira semana pra gente tirar dúvidas, fazer mais exercícios, porque agora vai ficar um pouco mais complexo com o Skinner. Não é tão complexo, é totalmente possível da gente entender. Quem gosta dessa coisa de uma coisa mais prática, mais pragmática, mais observável, vai ter mais facilidade nessa matéria. E aí talvez a gente termine na próxima aula e depois fique fazendo mais exercícios pra gente reforçar esse aprendizado. Beleza, gente? Ó, tem algumas mensagens aqui, tudo certo, tranquilo, povo. Professor, eu não entendi uma coisa. O experimento do Laranja Mecânica deu certo? O Laranja Mecânica, Marina, é um filme, tá? Não foi um experimento real. Ele é um filme de ficção. No filme, você tem que assistir o filme. É um cara agressivo e eles capturam esse cara e eles fazem um novo tratamento para que esse cara deixe de ser agressivo. E esse tratamento consiste nisso, em colocar o cara repetidas vezes com uma injeção que causava dor nele, eles põem um remédio, alguma coisa que causa dor no organismo dele, enquanto isso obriga ele a ficar assistindo imagens de violência. Por isso que tem a cena clássica, né, do cara com o negócio no olho, pra ele ficar com os olhos abertos, né, e assistir. O que o cientista está fazendo aqui é colocar a lubrificação do olho, porque quando a gente não pisca, né, o nosso olho fica seco. E no filme, eu não vou dar spoiler quanto ao final do filme, mas assim, deu certo e errado. Porque o cara fica uma seda, ele deixa de ser agressivo, ele passa a ser um cara gente boa, na verdade manso, mas tem uma outra consequência. Então você tem que ver o filme, eu não vou contar o que é. Mas é um filme muito curioso. Assim. As pessoas usam esse filme para falar mal do behaviorismo. Só que a gente tem que entender que não é assim que se usa. Né? O filme ficou curiosa e com medo, sim, porque o filme é um filme distópico, né? É um tipo de futuro que a gente não quer viver, né? Se você comete um crime, você vai ser preso desse jeito, causador, é uma tortura isso, na verdade, né? Uma violência psicológica, é uma tortura. Mas é um filme que as pessoas usam para falar mal do behaviorismo, mas na verdade é um filme, é uma crítica social, né? É uma crítica social, você querer, né, manipular a pessoa a qualquer custo, você condicionar a pessoa a qualquer custo, não é assim que funciona. Né? Na vida real, a gente não pode fazer isso com alguém. A gente já viu isso na questão de ética, né, na psicologia, seria completamente antiético e com efeitos colaterais. Depois a gente, se você assistir o filme, você me conta depois o que você achou. Por sinal, gente, quem gosta de ver filme, eu e meu marido Marcelo também é professor na psicologia, a gente gravou um podcast falando sobre dicas de filmes. A maioria dos filmes que a gente indicou tem a ver com psicologia de alguma forma, porque são filmes que a gente gosta. A gente gosta muito de ficção científica, de filme baseado em fatos reais. A gente fez esse primeiro podcast falando de dicas de filme de ficção científica e baseado em fatos reais. E eu coloquei o podcast no Podbean e no SoundCloud também. Quem quiser assistir, chama Radioterapia Cast. Vou colocar aqui o nome. A gente já participou de um podcast chamado Psicocast, que eu também recomendo. E aí, o Psicocast tá bastante tempo sem gravar e a gente resolveu bolar esse nosso, que é de... Por enquanto, a gente tá fazendo indicação de filme. Tem um episódio só, na verdade, né? Mas a gente pretende abordar, assim, tipo, associar a psicologia com a cultura pop, com coisas gerais, assuntos de conhecimento gerais também. Então, quem gostar de filme, assiste esse primeiro episódio e depois a gente vai vendo o que surge de tema também. A gente não tá um negócio super planejado, não. E outra sugestão que eu queria dar para vocês a gente tem uma liga na Unital, que é a Liga de Neurociências. Não sei se vocês já conhecem. A Liga de Neurociências é um grupo de alunos e professores, né, que estão envolvidos para que a gente tenha mais divulgação científica da área de neurociências, para que também futuramente a gente possa ter na Unital mais pesquisas em neurociências. Pesquisas em neurociências ajudam a gente super nessa disciplina que a gente está tendo, né? Ao entender como funcionam, né, os procedimentos, os processos neurológicos para explicar, né, os processos psicológicos básicos, o próprio condicionamento, né, como o ser humano funciona sob o olhar, né, do cérebro. E a Liga de Neurociências, a gente tem feito algumas lives no Instagram. A gente fez uma falando ainda de filme, né?
A gente fez uma explicando o filme Psicopata Americano. Quem não viu também recomendo, é um filme legal. E a gente fez uma live explicando sobre a área da psicologia, como a gente entende esse personagem. Só que essa live a gente não conseguiu deixar ela no ar, né? Ela ficou durante 24 horas, depois ela saiu. Hoje vai ter outra live do professor Marcelo falando sobre o impacto do coronavírus no cérebro, porque saíram algumas pesquisas falando que tem danos neurológicos ligados à Covid-19. Aí, maravilha, Yara. Ó, você tá rápido no gatilho, hein? O Instagram é neurociências.unital. Entrem lá que às 7 horas da noite hoje vai ter a live sobre Covid e neurociências. Beleza, galera? Então, obrigado pela aula de hoje. Alguém tem mais alguma dúvida, algum compartilhamento, algum feedback, alguma coisa? Ó, Yara tá... Nossa, Yara tá rápida, hein? Ô, Yara, você faz parte da liga? Eu nem sei todos os alunos que fazem, é muita gente que tá envolvida. Não, mas você segue. Ah, legal. Você curtiu a live do Psicopata Americano? Ah, recentemente também teve uma, mas essa eu não participei. Que era de uma das alunas da Liga entrevistando um cara que trabalha com adestramento de cavalo. Em que ele explica várias coisas que a gente falou de comportamento animal, que ele usa em cavalos. Bem legal também. Legal, gente. Que bom que vocês estão curtindo, então. A gente vai, né, aprendendo e estão no começo falando de preocupação sobre estar aprendendo. Me falem, assim, se estiverem, né, com dificuldade. E me falem também se vocês querem materiais extras, vocês querem coisas que, de repente, né, ajudem a ilustrar o que a gente está falando. Eu sou muito fã de cultura pop, cinema, livro, qualquer coisa que a gente possa usar para a gente sair um pouco também só do teórico, né? Sair um pouco também só do quadradinho das aulas ali teóricas. Então, vamos juntos nessa. Me peçam dicas aí que a gente vai conversando, tá bom? Então, obrigado pela aula de hoje, gente, e boa semana para vocês. Um grande abraço e vou postar na Eva as aulas de hoje, os materiais de hoje, para quem pediu. Obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês. Vocês também foram ótimos. Obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Obrigada pelos feedbacks e pela participação também.